Olá, estamos aqui com mais um programa do canal História Atual. E hoje nós iremos encerrar as discussões em torno da ditadura empresarial militar que abalou o Brasil nos anos 60 e perdurou até a década de 80. No programa de hoje, nós iremos conversar sobre a trajetória de vida de Luiz Alves Neto, um mariabranquense radicado em Mossoró, que fez da luta pela democracia a sua história de vida. Temos hoje aqui conosco Glênio de Azevedo Alves, filho de Luiz Alves Neto, ex-preso político, que, por motivo de saúde, não pôde comparecer, mas nós iremos conversar com o seu filho, Glênio, que é professor de História, formado pela UERN, e que nos passará informações sobre a experiência de vida com o seu pai, Luiz Alves Neto. Você que gosta do programa, você que assiste e acompanha o nosso canal, dê um like, se inscreva no canal e nos ajude a divulgar os fatos históricos e ampliar as nossas discussões em torno da política, da economia e outros temas que lhe interessam. Seja bem-vindo, Glênio. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e vamos aqui trocar um pouco a experiência de vida, você, Luiz Alves, seus familiares, e falar um pouco de toda a trajetória do seu pai na luta em defesa da democracia. Para começar, professor Glênio, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a trajetória política do seu pai, Luiz Alves. Bom, meu pai, ele nasceu em Areia Branca, né? Nasceu ali na faixa de 1940, certo? 17/11/40, certo? E na faixa de mais ou menos 1955, ele foi para Mossoró, veio para aqui para Mossoró, né? Nesse período, ele teve contato com os primeiros, leituras marxistas, certo? E essas influências levaram a ele, no início dos anos 60, a militância aqui em Mossoró, certo? Eu ouvi alguns depoimentos de algumas pessoas que ele, muitas vezes, reuniam-se em casas para falar um pouco sobre a questão do marxismo e a importância dele diante da mudança da sociedade. Ou seja, na visão desses militantes, eles teriam que haver uma sociedade mais justa e igualitária, certo? E justamente com o processo do golpe, em 1964, certo? Foi aí onde foi posto em prática, né? Muita perseguição, mas mesmo assim, papai disse que no período de 64, você ainda podia se reunir na rua, certo? E quando os militares vinham, você muitas vezes cantava o hino nacional e aquilo ali eles faziam eles parar, certo? Então, foram nesses momentos assim, de primeira experiências políticas, que fez com que, como é que eu posso dizer, foi sendo criada uma resistência, certo? Entre desses, como é que eu posso dizer, desses revolucionários diante dos militares, certo? Essas foram as primeiras experiências. A militância dele levou à prisão, né? Sim, ainda vamos chegar lá. Em que circunstâncias, nessa primeira etapa da militância dele, aqui em Mossoró,
se ele teve contato com pessoas de outras cidades, Natal, Fortaleza, que teria levado a uma ação das forças repressoras a prendê-lo. Sim, ele teve contato. Agora, sim, o que ele falava para mim sobre a questão de a Natália, certo? Ele falava sobre a questão de a Natália, ele conheceu ela aqui em Mossoró, certo? E começou, tipo assim, eles dois se juntaram e começaram a se organizar para panfletar. Panfletar sobre a questão do comunismo, do socialismo, né? Com uma possibilidade de resistência. Aí ela foi levada para o Partido Comunista Brasileiro, junto com ele, né? Então, a partir desse momento, depois dessa primeira experiência, certo? Começou-se a, como é que eu posso dizer, fortificar essa ideia de uma aliança, particularmente entre os dois. Eu não me lembro, assim, na minha mente aqui, dele ter falado sobre outras pessoas. Me foge a mente aqui. O irmão dela, eu me esqueci o nome do irmão, o irmão de a Natália, que ele disse que foi muito importante também para ela no processo de engajamento aqui em relação a esses movimentos contra os militares, certo? A ditadura militar. Eu me esqueci o nome dele, Albeci Loya. Albeci Loya era um irmão da Natália e ele também pertenceu a esses movimentos. Albeci Loya. Esse seria a segunda etapa dessa experiência aqui em Mossoró, certo? Só que nesse processo, o papai trabalhava para um jornal chamado Diário de Mossoró, certo? Se eu não me engano, era de Juiz Rosário. Aí, o que foi que aconteceu? Justamente no dia do golpe, o jornal foi fechado, né? Então, nesse período aí, papai, ele começou a entrar num processo de clandestinidade, certo? Ele disse que muitas vezes andava nas ruas, aqui em Mossoró, e tipo assim, por ele ser comunista, que se criou essa teoria do comunismo como algo maléfico, certo? Até mesmo, nós sabemos que a cor vermelha, né, foi muito associada à questão algo religiosa, né? Então, papai, ele começou a sofrer muitas perseguições, certo? E tem uma passagem no relatório dele aqui, que ele fala sobre o relatório sobre a morte da Natália, que ele fala com ela e diz, olha, Natália, nós precisamos sair daqui, porque o cerco em Mossoró está muito forte sobre o Partido Comunista. Começava-se aí a entrar num processo do AI-5, certo? Eu acho que o AI-5 foi determinante para a saída do papai, porque foi nesse período que os militares conseguiram começar a acabar com a resistência. O papai dizia através dos líderes principais, certo? O papai falou também, ele disse que o partido nunca deixou de mandar subir, certo? Nessa segunda etapa de experiência. Até essa segunda etapa. Até aí ele estava em Mossoró. Então, a partir daí, ele foi para Pernambuco. Lembro, você falou aí que ele havia comentado com a Natália que o cerco em Mossoró estava se fechando e que eles estavam sofrendo algumas perseguições. Ele chegou a citar nomes de pessoas em Mossoró ligadas ao regime ditatorial e fazia algum Sim. tipo de ameaça ou perseguição a eles? Alguns populares. Sim, alguma autoridade, quais as instituições, os órgãos ou pessoas que ele se sentia ameaçado perante essas pessoas? Ele chegou a citar algum nome? Não,
Não, ele não me citou nomes, certo? Isso aí já não é mais os documentos, são daquilo que ele me falou, certo? Ele não citou nomes, eu não sei a razão, mas ele me falou que, tipo, como era um tempo a questão da religiosidade, certo? Algumas pessoas associavam a questão do comunismo ao ateísmo, né? Então ele disse que muitas vezes, porque ele tinha que procurar um lugar onde ficar, que ele chamou aparelho, né? O aparelho. Então ele não encontrou, e o cerco, ele disse que estava se fechando, principalmente com as notícias, em jornais, e de até mesmo líderes do PCPR, né, aqui em Mossoró. Ele não me citou o nome de nenhum desses líderes, então ele disse que nesse momento ele preferiu radicalizar. A palavra foi essa, ele disse, eu vou radicalizar. Eu vou para Pernambuco, certo? E lá vou montar um aparelho, certo? E foi o que ele fez, né? Essa seria a segunda etapa da experiência dele, certo? Outra coisa, ele passou a se titular Maia, certo? Por causa dos maias, por incrível que pareça, de essa de Queiroz, certo? Talvez ele gostou do livro em relação a abrir uma possibilidade do cientificismo na literatura, né? Então, o papai utilizou o codinome de Maia justamente por causa do livro, dos maias. Eu, nesses trabalhos que eu vejo aqui, eu não encontrei nenhuma dessa informação. Essa informação foi ele que me passou no cotidiano dele, certo? Com a literatura. Ele sempre gostou muito de ler e eram apresentados esses livros, certo? Então, o livro Maia, ele se titulou Maia. E a esposa dele, Marina. Não sei a razão, ele não me falou sobre isso. E também não encontrei em relação a esses documentos que tanto estão na internet quanto estão lá, né? Eu ainda não vasculhei profundamente, né? Já que papai não está em condições mais de me orientar, né? Ele estava construindo um livro, as memórias dele, certo? Justamente sobre o período da prisão em Itamaracá, essas experiências, certo? Então, vamos para outra etapa, né? Que é a fuga. É isso? Ele passou quanto Pronto. tempo preso, Glenn? Passou em torno de, você está dizendo em Mossoró. Não, ele chegou a ser preso em Mossoró? Ele foi preso no DOI-CODE. Sim. Certo? Foi lá onde assassinaram a esposa dele. Depois, ele foi transferido para a Ilha Tamaracá, em Pernambuco, certo? Aí, isso aí tem uma farta documentação. Nessa documentação aqui dos relatórios sobre a morte de Natália, ele não trabalhou muito essa questão de Mossoró, não. Ele focou muito nas falas sobre o relacionamento com ela, certo? Algumas coisas que eu estou falando aqui é porque justamente foi o que ele me falava no cotidiano, tá entendendo? Coisas que iam sendo faladas no dia a dia, que ele lembrava na hora. O senhor sabe, né? A memória é a falha, né? Ele até mesmo falavam coisas, vamos fugir porque aqui eu estou sentindo uma repressão, certo? Mas ocorreu um fato sério. O fato dos militares invadirem o diário de Mossoró, para ele ali já foi um espoletor. Ele diz aqui no documento, Marinho, não estou mais me sentindo seguro aqui em Mossoró. Então é o momento de se aproximar mais de Pernambuco. Certo? Aí essa foi uma das razões
que ele foi para Pernambuco. Né? Eles tinham filhos, Glênio? Ele chegou a ter filho com a Natália? Não. Assim, até ele me falava muito sobre a questão que ela não poderia ter filhos, certo? Ele me falou que ela não poderia ter filho. E nos relatórios fala sobre, justamente por causa de um suposto suicídio dela, né? Já que uma mulher não pode gerar filhos, isso para ela poderia ser algo como, sei lá, um motivo de tristeza para ela se suicidar, que os militares utilizaram muitas estratégias, né? Então, ele não teve filho com ela não tinha possibilidade. Depois, no Jornal de Fato, papai veio revelar isso em 2014, que ela não poderia ter filhos, certo? E quando eles foram para Pernambuco, eles pensavam realmente em formar uma residência lá. Formar uma residência. Lá em Gravatá. Certo? Ele conta até na história que ela sempre falava, olha, Luiz, nós vamos montar uma casinha aqui quando nós ganharmos a Revolução, certo? Uma coisa mais poética que eu achei até no documento, sabe? Que papai até me falou, mas que justamente ela não poderia ter filhos. Não poderia. Ele me disse isso. Poderia. Glênio, você já ouviu assim do seu pai como era de fato a atuação de a Natália, como foi, aliás, a atuação de a Natália lá em Pernambuco? Eles faziam parte da mesma organização? Sim, eles faziam parte da mesma organização. Tanto ele me falou, quanto o que ele me falou foi colocado aqui nos documentos, certo? A Natália era uma moça tímida, certo? Estudiosa, chegou a terminar o 2º grau científico, certo? E no processo da Revolução, ela passou a trabalhar de bordado, a princípio como uma forma de ganhar dinheiro para eles, certo? Nesse momento que eles estavam em Pernambuco, papai disse que não tinha mais renda, ficou sem renda no partidão, não tinha mais. Então ele foi ter que se virar. Tem até um documentário na TCM que ele diz que se chegar a um determinado momento, um tempo, se você sumir, não manter mais contato com a organização, nesse caso dos comunistas, certo? Aí fica por sua própria responsabilidade. Então, papai fez até um curso eletrotécnico. E a Natália, ela começou a bordar, ela começou a aprender, porque papai relata que eles estão lá nos canaviais treinando para atirar. A verdade é essa, treinando para atirar. E num desses tiros, pega num companheiro dele, ele diz. Então, e agora? Vai levar para onde? Aí o que é que acontece? A Natália que fica sobre a responsabilidade de tirar a bala do companheiro lá. Eu sei o nome, certo? E a partir disso, ela passa sobre tipo enfermagem mesmo, com livros e uma função, certo? Tanto de bola quanto também na área de enfermagem. E também ele falou uma coisa sobre a questão de método de ensinar, o método Paulo Freire, aos usineiros. Papai, especificamente, trabalhava na zona da mata com os usineiros. Então, a Natália tinha uma função, certo, através do método de Paulo Freire,
tentar alfabetizar aquelas pessoas que estavam lá. Clênio, me diga uma coisa. Isso foi... Ele foi preso em Gravatá, foi preso em Recife. Onde foi que ele foi preso? Em que circunstâncias ocorreu a prisão dele? Bom, a questão é o seguinte, ele foi precisar sair da região de Gravatá, Palmeira dos Índios, que é bem próximo, ele disse. Só que ele foi de ônibus. Ele disse que era uma forma mais segura. Ele conseguiu retirar a carteira de trabalho dele, certo? E ele tinha uma reservista. Como ele falou, documentos frios, certo? E o que foi que aconteceu? Numa dessas batidas da polícia no ônibus, aí viu ele. Aí começou um interrogatório, não sei o quê. Alguém reconheceu ele, então ele caiu. Foi nesse momento que ele caiu, certo? Ele caiu. Então, ali ele foi preso, entre Gravatá e Palmeiras dos Índios, certo? Então, só que ele trabalhava tudo com horas. Ele deixou para ela, olha, se eu não voltar dentro de 2 horas, pode abandonar o aparelho. Pode abandonar o aparelho. Aí ele foi interrogado, começaram a perguntar a ele sobre onde estava o aparelho, onde estavam os outros comunistas. Ele disse, nesses relatórios aí, ele disse para Alberci que o medo dele não era dele cair, porque ele sabia que depois de 68, todo mundo ia cair. Agora ele disse quando vai ser, ninguém sabe. E ele sempre dizia para mim, eu iria cair, só não sabia quando eu iria cair, certo? Então ele disse que Alberci Loya, nos documentos aí, tinha uma companheira, e Alberci falou ir para Brasília. E papai conversou com ele para levar a Natália, porque ele sentia que a qualquer momento, diante da repressão, o ciclo estava se fechando no Brasil, né? Então, ia para todo canto. Ele disse que não tinha como controlar. Então, o que foi que aconteceu? Ele disse que antes dele cair, ele falou com o Alberci, mas a Natália se recusou a ir com o irmão dela. Preferiu ficar com ele e aguentar as consequências. Ele disse no relatório e ele disse isso para mim, né? É tanto que tem uma parte que ele disse que se ele tivesse morrido e ela tivesse ficado viva, ela manteria a mesma postura que ele manteve, de segurar até o final. Mas aí o que foi que aconteceu? Ele disse que não entregou, mas a carteira de trabalho dele tinha o lugar de onde ele era, que era de Gravatá, uma cidadezinha pequena, na região de Pernambuco. Aí o que foi que aconteceu? Os caras disseram, nós vamos lá, pegaram na orelha dele, nós vamos bater lá. Você vai ter que dizer onde é que está sua companheira aqui. Ele disse, não vou dizer. Você já sabe que é na cidade? Aí ele disse que os militares começaram a dar tiro para cima. Começou a se reunir muita gente, ela saiu. Aí quando ela saiu, aí ela viu, aí ficou nervosa e correu. Quando ela correu, aí o cara deu um tiro. O papai disse, pronto, aconteceu alguma coisa. Aí foi justamente nesse momento que ela caiu. Que ambos caíram pelos agentes da repressão. Certo? Esse é um dos pontos principais em relação a Pernambuco. Certo? Que foi a queda do aparelho dele. Né?
Ali tinha um aparelho. Eles pensavam em se manter ali. Eles realmente, o papai disse para mim que realmente eles acreditavam que a revolução ia ganhar, certo? Eles aqui, naquele momento, eles acreditavam, né? Então, mais na frente, confirmando com outras informações de outros militantes, com o tempo, o sonho de uma revolução foi se desgastando. Papai disse que essa ideia de uma possibilidade ficava muito difícil pelas próprias articulações. Isso ficava muito difícil. Manter diante de um poder que todo mundo sabia de onde é que vinha, né? Que era uma forma de controlar o comunismo, o que estava acontecendo na Guerra Fria. Lênio, o seu pai chegou a comentar com você sobre as torturas que ele e outros colegas sofreram lá no DOI-CODE em Recife? Sim. Eu vou contar uma que não está escrito, mas não tem num documento. Mas ele disse para mim que muitas vezes os militares, assim, se você tivesse uma dor de dente, alguma coisa, tinha cara lá que arrancava o dente do cara com um alicate. Arrancava, deixava o cara sangrar. Aí ele disse que muitas vezes ia jogar bola com os caras, provavelmente esses da foto aí, que eram os companheiros dele, né? E ele disse que os caras chutavam a bola com muita força para ver se o dente caía. Chutavam um nos outros, para justamente preservar a vida deles. Diga aí, ele disse isso para mim. Ele disse que era uma forma de diminuir o índice de mortalidade. Porque os caras, como ele fala no relatório, eram algo assim que de maldade. Você está entendendo? Não era mais um negócio, porque é comunismo, mas de maldade mesmo. Algo de maldade mesmo. Certo? Sadismo. Ele chegou a comentar com você sobre a morte de Ana Natália? Em que circunstâncias aconteceu? Se ele chegou a ver o corpo dela depois de morta? Ele falou que quando eles dois foram presos e levados em celas, óbvio, separadas, né? De noite ela chamava muito por ele. Zé. Ele dava uma expressão: Zé, eu tô aperreada, muito desesperado aqui. E ele disse que não sabia as formas de tortura que ela sofria, certo? Se era arrancar a unha, certo? Se era choque, né? Mas ele disse que um preso chegou a falar com ele: olha, sua mulher tá abusando sexualmente, estão abusando sexualmente dela, certo? Entendendo? Mas mesmo assim ele disse que os militares faziam o impossível para psicologicamente abalar ele, certo? O negócio era abalar psicologicamente, destruir ele por dentro. Justamente essa questão da opinião dele formada, né, sobre o socialismo, né? Então, a tendência é eles tentar destruir o espírito dele, certo? Através de métodos. Ele disse que teve um companheiro dele, acho que a Deildo sabe bem, Sandália, tal de Sandália. Ele disse que bateram tanto nele que tiraram a cueca dele e ficaram jogando como se fosse futebol com a cueca dele. Olha isso, o amigo aqui acabou de mijar Coca-Cola. Né? Então,
Tipo assim, esse período do fim dos anos 60 foi algo assim, para ele, sabe, um trauma. Um trauma que muitas vezes ele se acordava à noite gritando, né, tremendo, justamente por causa das lembranças, né, do que tinha acontecido com a Natália. Sobre a questão da morte de a Natália, o que ele disse que perturbou ele durante décadas foi justamente não saber o que aconteceu com o corpo dela, certo? Ele disse que um dos militares chegou para ele e disse assim: olha, você vai ver um negócio aqui, vem aqui no banheiro. Aí levou ele no banheiro. Olha, sua companheira acabou de se suicidar. Aí ele disse que vocês mataram ela. Aí ele disse, não, ela acabou de se suicidar com a alça da bolsa, que saiu até no jornal de Pernambuco, certo? Subversiva se suicida no banheiro. Então, aí colocaram o papai novamente para... Mas ele disse que chegou a ver o corpo dela na hora. Chegou. Mas aí ele voltaram a prender ele, né? E ele ficou ali. Só que depois ele não sabia, na verdade, o paradeiro dela. Onde é que ela tinha sido enterrada, né? E o que foi que aconteceu, o que foi que fizeram. Eu sei que, após isso, ele foi para a ilha de Tamaracá. E ele saiu, passou 2 anos lá, por força de um habeas corpus. Ele era concursado já no Banco do Brasil. Ele já era. Ele fazia ciências sociais. Ele nos relatórios, diz que ele fazia movimento na URN, né? A antiga UERN. Pronto. Isso. Ele fazia movimentos, ele era do DCE. Então, ele promovia. Ele disse que não tinha visibilidade, mas devido ele começar a organizar muitos aparelhos aqui, apesar dele dizer como não era um Zé Ninguém, começou-se a regimentar, né? É fulano, é ciclano. Por isso que ele passou a usar a identidade de Maia. Entendeu? Essa foi uma das razões. Sobre a questão de a Natália, em relação à Natália, ele disse que no período, no final dos anos 80, a família dela recebeu uma urna funerária. O cara disse que não era militar, era um amigo da família. Disse, olha, aqui temos restos mortais de a Natália. Agora, vocês não podem abrir. Não podem abrir essa urna aqui. Entregou. Então, eu não sei, o resto, assim, eu não sei mais. Ele falava, assim, muito fragmentado, essas coisas, né? Então, mas ele... uma coisa, ele falava assim, que ele queria saber onde estava o corpo da Natália. Ele disse que não tinha interesse em vingança em relação aos militares que fizeram isso, certo? Ele não tinha interesse em uma vingança sobre isso. Ele queria saber o seguinte: queria provar que a Natália não tinha se suicidado e queria saber onde estava o corpo dela. Eu vendo alguns relatórios, ela estava enterrada em Santo Amaro, cemitério de Santo Amaro. E hoje, até 2014, que eu estava olhando a documentação, os restos mortais dela estavam sob pesquisa em Pernambuco, pelos dirigentes da Comissão da Verdade. É isso.
o ponto central, apesar das torturas que ele teve, ele disse que o que ele queria, antes dele não estar mais aqui, ele disse era provar de que Natália não se suicidou, provar que foi provado por asfixia mecânica, ou seja, isso aqui, né? Muito parecido com outros casos, os militares praticavam uma ideia de suicídio, mas se você via pela lógica, não tinha, como aconteceu com Vladimir Herzog, tinha condições ali, entre outros presos. Como é que ela criou essa ideia de que ela jogou algo no sexo dela e incendiou e depois se suicidou com um tamanho pequeno, um pouco mais de 1 metro? Não tem como fazer isso. Aí, é justamente isso. Eu acho que um dos pontos principais foi esse, certo? Sobre a morte de Natália. Lênio, e como foi a vida de Luiz Alves depois que ele saiu da prisão, que ele voltou para Mossoró? Como foi que ele refez a vida dele? Bom, ele retornou ao banco, voltou a trabalhar no banco, certo? Eu sou de 78, né? E ele ganhou uma anistia em 79, certo? Então, ele já estava casado, certo? Nós somos, aqui que a gente sabe, 5 irmãos, certo? E morávamos no Melo Franco, nos anos 80, dos anos 70 e dos anos 80 ali. Então, ele retornou a trabalhar no banco. Me lembro que ele trabalhava também com eletrônica, a questão do banco, que ele estava recomeçando a vida dele, né? E ele tinha uma profissão, que é eletrônica. No final dos anos 90, eu acho que foi o período do Collor, que houve um negócio no banco, que foi demissão voluntária. Isso. Isso que eu não tenho certeza, porque eu já não morava mais com ele, né? Eu estava morando em outra cidade, em Grosso. Aí ele, não sei se ele pediu demissão voluntária, eu não sei o que foi que aconteceu. Recebeu uma quantia, né? Ele recebeu uma quantia, eu não sei. Eu sei que nesse processo ele foi trabalhar nos sindicatos comerciários na década de 90. Aí eu cheguei a trabalhar com ele. No início dos anos 90, ele trabalhava nos sindicatos comerciários. Justamente com Gilberto Diógenes, certo? Justamente com Gilberto Diógenes. Esse processo mais, já de final de ditadura, de redemocratização já estava mais madura, né? Porque você já tinha eleições diretas, a eleição do Collor, né? Então, ele passou a trabalhar em sindicatos. A vida dele foi em sindicato, então ele retornou a trabalhar em sindicatos, né? Ele, assim, não dava palestras, como ele dava até o período de Dilma. O período de Dilma foi um período, assim, para ele, que foi justamente o período da Comissão da Verdade, que ele começou a dar muitas palestras, a falar, né? Já que, na verdade, havia muitas críticas da parte dele em relação ao governo de FHC, né, que bastante liberal. Então, foi um período de forte atuação dos sindicatos, né? Isso aí eu me lembro. Então, eu trabalhei com ele num sindicato dos comerciários, certo? Mas é justamente isso. Ele ficou com esses traumas. Mas ele, assim, eu notava que ele mudou depois que ele conseguiu provar que a Natália não tinha se suicidado. Mas como ele deixou em documentação aqui, que o próprio Estado era quem tinha matado ela. Esse foi o ponto central.
que o meu pai, ele, assim, equilibrou mais a mente dele, né, em relação a isso. Clênio, para a gente encerrar a nossa conversa, o que fica para você convive com seu pai, o que representa para você quem ele foi e quem ele é na história do Brasil? Como é ser filho de Luiz Alves? Sim, ele é muito democrata. Na verdade, eu assim, não tive muitos contatos assim com ele, mas os meus contatos, quando era final de semana, que a gente conversava bastante, ele quem me orientou, ele disse, Glenn, eu quero que você decida como é que uma profissão e tal. Eu, inconscientemente, eu optei por história, ele queria que eu fizesse letras, né? Eu disse, Glenn, por que você não faz letras? Não, eu não sei, eu quero fazer história. Não sei, como eu trabalhei no sindicato, um dos primeiros livros que eu li sem nem saber direito foi o livro de Mao Tse Tung, né? Tinha um livro lá, Mao Tse Tung. Depois é outra história, depois é outra história. Aí depois eu fui me aproximando, né, dessas leituras marxistas, de esquerda, né? Então eu tenho uma formação muito mesclada com a religião. Ele, mesmo apesar dele sempre professar, sempre se manteve como ateu, mas ele sempre aceitou eu como, assim, nunca teve problema em relação a ser cristão, né? E a gente sempre conviveu, como dizem aí, democraticamente, né? Aí ele me orientou, eu optei por história, e ele me segurou esses anos que eu estive lá, na UERN, né? E sempre me apoiou, procurou se renovar em relação às leituras da história, que isso aí a gente começa a ver já no final de 2014, ele já não tem mais aquela visão da história que ele tinha. Ele já acompanha a outros pontos de vista sobre a nova história, né? Legoff, eu apresentei para alguns livros. Ele nunca foi aquele cara assim de dizer leia isso e é isso. Não. Ele disse que para ele tem que ser o contraditório. O contraditório tem que existir. As diferenças têm que coexistir. Se todo mundo só fala a mesma coisa, então isso aí já passa a ser um problema. Ele diz que tem que haver diferenças, né? Então, para mim, ele foi um pai presente nos momentos que eu mais precisei dele, certo? Isso meus irmãos também afirmam isso. Só que eu sempre fui um cara que procurei, assim, ser um pouco mais independente. Mas nos momentos que eu precisei, ele sempre esteve ao meu lado. No momento que eu precisei, ele sempre esteve ao meu lado. Até o momento que hoje eu sou um professor concursado, ele sempre me ajudou, Glenn, o que você precisar. E isso, toda a minha família, em relação a ele, que ele hoje mora na Abolição, esse jeito tem uma outra família, né? Todos os meus irmãos convivem sempre com eles durante o final dos anos 90, depois de 2000, certo? Então, para mim, ele foi um pai exemplar e ainda é. Ainda é. Quando eu posso, mesmo vindo de outra cidade, eu venho ver ele no final de semana. Infelizmente, essa pandemia veio para deixar muita coisa, mas eu sempre que eu posso, vou ver ele. Para mim, um pai exemplar. Falar da história militante de Luiz Alves, nosso carinhoso velho, é, em primeiro lugar, reafirmar sua trajetória de vida na defesa da democracia e dos interesses da classe trabalhadora.
Luiz Alves, por resistir à ditadura, foi preso, torturado e teve sua companheira, a Natália de Melo Alves, assassinada nos porões da ditadura militar. Libertado da prisão, voltou a Mossoró, onde retomou suas atividades profissionais como bancário e passou a escrever no jornal Gazeta do Oeste, chegando inclusive a publicar, através da coleção moçoroense, no ano de 1992, o caderno sobre movimentos sociais e violência política no século XIX. Corajoso, de firmeza e honestidade inabaláveis, é certamente um dos militantes que muito contribuiu para a reorganização da esquerda potiguar, participando da fundação do Partido dos Trabalhadores, sendo inclusive candidato a suplente de senador em 1982, ainda sob o governo ditatorial. No movimento sindical, teve destacado papel no campo da formação, assessorando as oposições sindicais que surgiam como uma alternativa às direções atreladas aos governos e aos patrões, sendo um dos fundadores da Central Única dos Trabalhadores e do sindicalismo combativo, classista e pela base do Rio Grande do Norte. Militante aguerrido, Luiz é um camarada extremamente alegre e sempre otimista. Quando defendia uma tese, era difícil, pela sua empolgação, pela sua convicção, contradizer. É um grande camarada que tem lugar destacado dentre os que deram sua vida pela democracia, pela liberdade e pelo socialismo. Ok, amigo. O canal História Atual agradece a sua participação e deixamos um abraço forte para Luiz e que ele ainda viva muito, né? Que esteja bem ao lado da família. E você, Glênio, em breve nós estaremos juntos, né? Fazendo esse trabalho, você nas escolas e eu na universidade. Lhe desejo boa sorte, sucesso, e o que você precisar, tanto do nosso canal como do nosso trabalho lá na UERN, nós estamos à sua disposição. Obrigado. Abro aqui para as suas considerações gerais, dá um alô para o pessoal aí. Bom, eu quero primeiro agradecer vocês, né? O processo na UERN me fez amadurecer bastante sobre o mundo, né? E agradecer a vida, né? A vida. Eu acho que a vida está acima de tudo, seja de qual forma, mas a vida é muito importante. É isso. Ok, amigo. Muito obrigado e um forte abraço.